todos. A Federação Israelita do Rio Grande do Sul, eu quero mandar aqui um abraço a todos os integrantes dela, principalmente ao seu presidente, o Sebastian Wattenberg, realizou hoje um almoço, palestra com o doutorando e mestre em Ciências Sociais e Política, especialista em Israel, Oriente Médio e Segurança Nacional, presidente executivo da Stand With Us Brasil, professor André Leste, que está por Porto Alegre. E eu fiz questão de convidar o professor André Leste para falar aqui no Bastidores do Poder, no ensejo da sua visita à capital. Professor, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Professor, a sua análise das relações hoje geopolíticas em relação ao Oriente Médio, que muitos apontam passa por uma transformação inédita. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como o Brasil se insere nesse contexto, visto que no passado as relações de Brasil com Israel não eram das melhores. O que acontece é que Israel hoje em dia é um país muito influente politicamente no âmbito internacional, principalmente por causa dos seus desenvolvimentos tecnológicos e no seu poder de inteligência, que é algo que países tendem a contemplar, porque todos os países têm interesses nacionais de segurança nacional e querem evitar atentados terroristas no seu solo. Uhum. Então, o terrorismo, ele atinge também países muçulmanos e países árabes, e esses grupos também colocam a vida de muçulmanos em risco, e por isso os países como Emirados Árabes, Bahrein, agora Sudão, Marrocos e outros países que estão aí a caminho reconheceram Israel e têm agora as relações diplomáticas completas com o país. Isso faz com que exista o que a gente chama de um novo Oriente Médio, onde existem alianças poderosas que têm interesse de criar uma estabilidade na região, onde o mundo, a região acaba se dividindo em dois, né? O Israel, os países árabes moderados, e do outro lado o Irã, e grupos terroristas e eventualmente o governo do Iraque e a Síria. E o Brasil, nesse contexto, deveria escolher, obviamente, independentemente de qual governo o Brasil tenha ou tem que escolher o lado da democracia e da prosperidade, não o lado da ditadura e do terrorismo. Então, e daí eu não posso deixar de me referir à época em que o Itamaraty era, digamos, controlado por anti-americanos. Nós tivemos um episódio que é um dos mais tristes da história da nossa diplomacia, em que o Mohammad Ahmadinejad, então presidente do Irã, um negacionista do Holocausto, foi recebido com um abraço pelo ex-presidente Lula em território brasileiro. Sim. O que mudou de lá para cá? Existe uma militância em parte da esquerda brasileira em contemplar aqueles países não alinhados. Venezuela, Cuba, Irã, esse antagonismo para eventualmente falar para as bases, onde por um lado se fala em democracia e por outro se bajula ditaduras, é completamente incoerente, né? O que mudou de lá para cá é que essa parte desses países não é mais bajulado pelo governo atual brasileiro. Algumas posições na ONU mudaram, apesar de não ter mudado de forma totalmente drástica. Teve no primeiro ano mais mudanças de votações, depois voltou a ter um certo desequilíbrio em votações contra Israel na ONU, mas não é comparado com outros governos. Mas se a gente voltar para trás, Guilherme, não é uma questão específica dos governos do PT. Todos os governos brasileiros, desde a fundação de Israel, votaram contra Israel. Estou falando tanto do Fernando Henrique, tanto governos da ditadura, sendo um dos piores o governo Geisel, né, que votou a favor da resolução que comparava o movimento nacional judaico e o sionismo com uma forma de racismo. Sim. E essa foi a pior parte da história das relações diplomáticas entre Brasil e Israel. Eu poderia dizer que o Brasil, o Itamaraty, tem uma posição de neutralidade na questão de aceitar dois estados, mas isso não quer dizer que ele precisa votar contra o Israel
em resoluções que, por exemplo, desjudaizam Jerusalém. Isso nós entendemos como organização educacional que está equivocado. Não procede. Né? Não tem como você desjudaizar a Jerusalém, onde o berço do judaísmo é ali. Né? Aliás, falando em Jerusalém, importante destacar a questão de um mês. Teve uma manifestação do líder do grupo terrorista Hamas, Yahya Sinor, eu acho que é assim que pronuncia, o senhor me corrija se estiver errado. Yahya Sinor. Perfeito. Advertindo por uma reação em caso de uma nova, abre aspas, agressão das forças israelenses na mesquita de Al-Aqsa, de Jerusalém. Qual que é hoje a dimensão dos grupos terroristas históricos que atuam em Israel? Então, os grupos que atuam, né, o Hamas atua em Gaza e na Cisjordânia, a Jihad Islâmica também atua em Gaza e na Cisjordânia. Existem as brigadas de Tanzim, que é o braço armado das brigadas de Al-Aqsa do Fatah, que é, na teoria, o partido político que controla a autoridade palestina, que poderíamos dizer aí que estão fora do ciclo de violência, mas são pessoas que possuem aí militância armada em cidades e campos de refugiados palestinos na Cisjordânia, onde existe aí uma falta de Estado de Direito completo. Mas esses dois grupos, basicamente, o Hamas e a Jihad Islâmica, ora são inimigos, né, lutam por poder em Gaza, e ora cooperam quando em casos de necessidade. Esses dois grupos são os grupos armados que controlam metade do território palestino, e o Hamas foi eleito, ganhou as eleições legislativas palestinas em 2006, colocando 73 cadeiras de 128 cadeiras a controle do Hamas no Conselho Palestino. E foi por isso que eles, através de um governo de união que não deu certo, tomaram poder à força na faixa de Gaza. Então você tem desse lado uma representação ora falha, né, por parte da autoridade palestina, que é vista por muitas pessoas como corrupta e disfuncional. Já postergaram eleições por 11 anos. Sim. E, por outro lado, você tem o Hamas, que domina a faixa de Gaza, que aí a gente está falando de um Estado autoritário, terrorista, totalmente que trabalha através do medo, coagir a sua própria população e, ao mesmo tempo, utiliza o território para atacar Israel. Nós tivemos, ano passado, a retirada das tropas americanas no Afeganistão. E sempre o Afeganistão foi um campo de treinamentos de grupos terroristas. Antes da guerra do Afeganistão, logo após o 11 de setembro, os campos de treinamento pertenciam em muito à Al-Qaeda, que tinha no governo talibã um apoiador entusiasmado. Depois disso, os americanos até tentaram estabelecer um governo, mas um governo que foi muito fraco. O Irã exercia muita influência no Afeganistão. E agora os talibãs voltaram ao poder. Do ponto de vista da análise do terrorismo global, o Afeganistão volta a ser um campo de terrorismo na sua expressão mais abrangente? A gente vai ter que esperar agora ver o que vai acontecer com o território afegão, porque o território do afegão ele tem um 80% de montanha, e controlar o território como um todo e ter um controle total do que acontece, o que entra, o que sai, é extremamente complexo. Para o governo americano foi muito complexo, para o governo afegão foi mais complexo, e para o Talibã também vai ser complexo. Então, o fato de o Talibã agora controlar o governo e o país em si vai ocasionar uma série de desafios, se eles realmente vão ou não permitir que grupos terroristas mais radicais, tanto quanto eles, utilizem o território do Afeganistão para poder treinar ou, eventualmente, planejar atentados em outros locais. É importante destacar isso. No passado, 2001, quando os americanos atacaram o Afeganistão em resposta ao 11 de setembro, o justificativo foi exatamente porque o Afeganistão, governado pelos talibãs, dava espaço, digamos, albergava a Al-Qaeda, que era a organização terrorista que realizou o ataque do 11 de setembro.
Exatamente. Aqueles que as fizeram e aqueles que deram cobertura e hospedagem e auxílio logístico de alguma forma. E foi exatamente isso que fez com que os Estados Unidos atacassem o Afeganistão. A saída do Afeganistão foi muito atrapalhada através de acordos mal feitos de ambos os governos, Biden e Trump. Sim. E ocasionou a queda rápida do governo afegão em nome de tentar realmente tirar as forças americanas dali, mas de uma forma que ocasionou com que o país inteiro caísse novamente nas mãos do Talibã 20 anos depois de terem tirado. E aí é uma questão de tempo para a gente saber o que vai acontecer. Pode ser que o Talibã tenha novos moderados, mas pelo que a gente está acompanhando nos últimos meses, não é o que a previsão que nós temos não é essa. A previsão que a gente está vendo é de um extremismo religioso que vem sendo impondo à população, né? Impondo à população através de regras que é onde as mulheres não podem estudar, cobrir os rostos nos jornais, etc, etc. E isso, obviamente, são regras que estão fazendo o Afeganistão voltar para trás, né? No sentido de progresso, onde as mulheres tinham ganho um pouco mais, tinham ganho direitos de fazer várias coisas que elas não tinham direito em 2001, né? Quando os Estados Unidos tira o governo do Talibã, os homens foram cortar as barbas comemorando, né? Porque os homens também são obrigados a deixar a barba crescer, não podem cortar a barba, e isso voltou agora na Afeganistão. Então, o que tudo indica que muita coisa que tinha sido conquistada vai ser perdida. E a gente espera que, que essa parte do terrorismo não seja uma delas. Professor, uma última pergunta daí diz respeito ao antissemitismo. Este ano, dia 27 de janeiro, se completaram 77 anos da libertação do campo de Auschwitz. O senhor tem abordado em muitas das suas manifestações e palestras as roupagens do antissemitismo moderno. O senhor acredita que uma parte desse antissemitismo moderno se dá também pela ignorância em relação ao passado? Eu acho que o antissemitismo, ele em si, ele é uma ignorância em relação à história, né? Eu acho que qualquer tipo de racismo, seja ele contra qualquer minoria ou contra qualquer pessoa, é uma ignorância, é uma crença pré-existente onde a pessoa acredita que aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas, ou aquele país é um perigo para a sociedade, para ele, quando na verdade essas ideias são baseadas em crenças falsas, em estereótipos perigosos e muitas vezes que não tem lógica nenhuma. E o antissemitismo contemporâneo é isso. Antigamente os judeus eram odiados por causa da sua religião, depois passaram a ser odiados por causa da sua raça, e hoje estão odiados por causa do seu Estado-nação. E a imagem e as crenças que algumas pessoas têm em relação ao Estado de Israel, com todos os problemas que existem na região e com todas as questões que serem resolvidas, tanto de segurança nacional como de paz, como em relação aos palestinos, são coisas que precisam ser resolvidas com certeza, mas daí para deslegitimar a existência do Estado ou proibi-lo de se defender de ataques terroristas ou legitimar, por outro lado, grupos que matam civis e legitimar eles através de discursos que legitimam grupos criminosos que mataram civis, assassinados, sem escrúpulo nenhum, é muito ruim, porque isso acaba legitimando grupos que são abertamente antissemitas. Muito bem. Professor André Leste, um prazer tê-lo aqui no Bastidores do Poder. Os nossos microfones ficam sempre à disposição. Uma boa estada aqui em Porto Alegre. Retorne mais vezes, por favor. Obrigado. E se protejam do frio. Aqui está mais frio do que em São Paulo. Com certeza, mas aqui em geral sempre é mais frio do que em São Paulo. São Paulo, quando é frio, é evento. É verdade. Um abraço, professor. Um abraço para vocês. Uma boa semana.